Amém. A paz do Senhor Jesus com todos. Glória a Jesus. Bendito, exaltado seja o nome do nosso Salvador, nosso Deus. E é o único nome pelo qual somos salvos. É o único que trouxe palavra de vida eterna. Ele disse assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu e o Pai somos um. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, a ovelha de Cristo não ouve o ladrão e o salteador. Glória a Jesus. Só é a ovelha de Cristo quem ouve Cristo, né, irmão? A ovelha de Cristo, ela conhece a voz do seu pastor. A voz do seu pastor é palavra de vida eterna. Glória a Jesus. Não é isso, irmãos, que a gente aprendeu pelo Evangelho? Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por toda a confissão de fé, por todo o louvor, adoração, reverência, ação de graças, também pela liberdade, Senhor Jesus, de cada um de nós, nas nossas orações, podermos falar com o Senhor, crendo e tendo a certeza que o Senhor nos ouve. E ainda que não sabemos pedir, também cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não sabemos como pedir, como convém, Senhor. Assim a nossa oração chega até o Pai, agradável, e a vontade dele é soberana sobre a nossa vontade. Sabemos que o Senhor faz o que é bom para cada um de nós. Então, continua operando a sua vontade, Senhor, acima de tudo, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina todas as coisas. Assim como hoje, Senhor Jesus, estamos aqui para aprender também, Senhor, do Teu Evangelho, do Teu Espírito. Fala conosco pela Tua palavra. Abençoa o pastor Silvio, os irmãos que estão na Vila Santa Rita, os irmãos que estão ao vivo, os irmãos que vão ouvir a gravação, e todos aqueles que hão de crer, Senhor. Vai ao encontro de todos e opera a Tua vontade, o Teu querer. Fala conosco nessa noite, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre mortificação. João, capítulo 3. Irmãos, Evangelho, fé em Jesus Cristo, Novo Testamento, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, glória a Jesus, o novo mandamento, glória a Jesus, não é sacrifício. É diferente, né, irmãos? Porque antes de Cristo, os homens estavam, cada um com a sua própria capacidade, cada um por si só. Se cumprisse os mandamentos, bênçãos materiais de todo tipo, coisas grandiosas para esse mundo. Se não cumprisse, maldito. E iria com certeza sofrer muito. E assim também sua geração. Com ira, com perseguição. Não é assim que funciona a maldição. Era assim, antigamente. No Evangelho não é assim. Primeira coisa, o Evangelho nos ensina a verdade. O Evangelho revela para cada um de nós que somos incapazes de fazer qualquer coisa. E que se não fosse o Senhor Jesus operar a obra de salvação, vir a esse mundo, revelar a verdade, revelar o Pai, revelar o Evangelho, derramar a sua graça e um dom especial, o dom da fé, o dom de crer no Senhor Jesus. Depois, também enviar o Espírito Santo, porque não adiantaria nada nós termos conhecimento de toda a verdade e ficarmos pela nossa própria capacidade. Ia acontecer a mesma coisa, irmãos. Então, ainda que Moisés deu a lei e Jesus trouxe graça e trouxe verdade, não ia adiantar, porque nós não seríamos capazes de vencer, nem com a verdade, se fosse sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi enviado, que é o próprio Deus que nos faz lembrar, que opera com poder, que opera com dons, que opera a vida de Deus em nós, a mente de Cristo em nós. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós fazemos uma parte muito pequena, que é nos colocarmos sempre à disposição, nos colocarmos de coração bem aberto, de ouvidos bem abertos, para receber todo o conselho, todo o entendimento, e sermos conduzidos pelo Espírito a viver em novidade de vida. Irmãos, a mortificação nada mais é do que eu ter entendimento, discernimento, através de uma base, de um fundamento que é Jesus, que é a sua palavra, que é o seu Evangelho, que é entender
a minha condição, a minha capacidade, que é zero, é nenhuma, de alcançar a vida eterna por mim mesmo, de entender que eu era filho do maligno, que eu estava a caminho do abismo eterno, morte eterna, que eu era inimigo de Deus, porque Deus não pode ter amizade com alguém tão imundo, Deus não pode ter comunhão com alguém tão imperfeito, não é? E aí, eu tendo esse entendimento, entendendo a obra de salvação, que Jesus me perdoou, que o Senhor Jesus Cristo pagou a minha dívida, que o Senhor Jesus me comprou, que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para eu viver, que o Senhor Jesus dividiu uma herança. Como filho, agora somos herdeiros com Jesus, co-herdeiros, né? Com Ele. Então nós olhamos para uma vida futura e, portanto, entendemos que a vida desse mundo, ela precisa ser mortificada. Então, a mortificação, irmãos, não é sacrifício, é racional. Eu entendo, eu vou mudar o meu jeito de pensar. Eu vou olhar para o mundo agora com os olhos de Jesus. E eu vou ver, primeiro em mim, o pecador. Primeiro em mim, os meus pecados, a minha incapacidade. E também vou ver no mundo. Vou ter também compaixão dos homens. Compaixão das nações, das pessoas, dos poderes desse mundo. Estou falando de pessoas. Por quê? Porque eu entendo que eles, não tendo Jesus, estão fazendo a vontade do maligno. Não é? Então, a mortificação é racional, é uma decisão. Eu entendo Jesus, eu entendo a sua palavra, eu entendo a minha condição. Eu entendo também o que eu posso ser nesse mundo. Eu entendo que o mundo pode me oferecer. Glória a Jesus. Mas eu entendo que o Senhor Jesus me ofereceu. E eu decido, eu vou fazer a vontade de Jesus. Eu vou andar com Jesus. E o Senhor Jesus diz, quando alguém crê nessa mensagem, nessa palavra, nessas verdades, eu virei até ele e habitarei nele, eu e o meu Pai. E é o Espírito Santo, não é, irmãos? Então, irmãos, no capítulo 3 de João, não vamos ler o verso 4, porque o Senhor Jesus, ele interrompe Nicodemos e foi direto ao assunto. Olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Verso 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui é usar a figura do vento. Quando o vento está muito forte, a gente ouve o barulho do vento. Não é? Mas é difícil a gente perceber a direção do vento. E onde ele começa? Onde ele termina? Não sabemos, né? Então é uma figura interessante. Então ele diz, com essas palavras, que a vida do cristão ela é conduzida de um jeito que ele não entende. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é o Espírito Santo que está cuidando dele. É o Espírito Santo que conduz ele. Assim é todo aquele que crê. Né, irmãos? No capítulo 14, irmãos, Evangelho, fé em Jesus Cristo, Novo Testamento, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, glória a Jesus, o novo mandamento, não é sacrifício. É diferente, né, irmãos? Porque antes de Cristo, os homens estavam, cada um com a sua própria capacidade, cada um por si só. Se cumprisse os mandamentos, bênçãos materiais de todo tipo, coisas grandiosas para esse mundo. Se não cumprisse, maldito. E iria com certeza sofrer muito. E assim também sua geração. Com ira, com perseguição. Não é assim que funciona a maldição. Era assim, antigamente. No Evangelho não é assim. Primeira coisa, o Evangelho nos ensina a verdade. O Evangelho revela para cada um de nós que somos incapazes de fazer qualquer coisa. E que se não fosse o Senhor Jesus operar a obra de salvação, vir a esse mundo, revelar a verdade, revelar o Pai, revelar o Evangelho, derramar a sua graça e um dom especial, o dom da fé,
o dom de crer no Senhor Jesus. Depois, também enviar o Espírito Santo, porque não adiantaria nada nós termos conhecimento de toda a verdade e ficarmos pela nossa própria capacidade. Ia acontecer a mesma coisa, irmãos. Então, ainda que Moisés deu a lei e Jesus trouxe graça e trouxe verdade, não ia adiantar, porque nós não seríamos capazes de vencer, nem com a verdade, se fosse sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi enviado, que é o próprio Deus que nos faz lembrar, que opera com poder, que opera com dons, que opera a vida de Deus em nós, a mente de Cristo em nós. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós fazemos uma parte muito pequena, que é nos colocarmos sempre à disposição, nos colocarmos de coração bem aberto, de ouvidos bem abertos, para receber todo o conselho, todo o entendimento, e sermos conduzidos pelo Espírito a viver em novidade de vida. Irmãos, a mortificação nada mais é do que eu ter entendimento, discernimento, através de uma base, de um fundamento que é Jesus, que é a sua palavra, que é o seu evangelho, que é entender a minha condição, a minha capacidade, que é zero, é nenhuma, de alcançar a vida eterna por mim mesmo. De entender que eu era filho do maligno, que eu estava a caminho do abismo eterno, morte eterna. Que eu era inimigo de Deus, porque Deus não pode ter amizade com alguém tão imundo. Deus não pode ter comunhão com alguém tão imperfeito. Não é? E aí, eu tendo esse entendimento, e entendendo a obra de salvação, que Jesus me perdoou, que o Senhor Jesus Cristo pagou a minha dívida, que o Senhor Jesus me comprou, que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para eu viver, que o Senhor Jesus dividiu uma herança. Como filho, agora somos herdeiros com Jesus, co-herdeiros, né? Com Ele. Então nós olhamos para uma vida futura e, portanto, entendemos que a vida desse mundo, ela precisa ser mortificada. Então, a mortificação, irmãos, não é sacrifício, é racional. Eu entendo, eu vou mudar o meu jeito de pensar. Eu vou olhar para o mundo agora com os olhos de Jesus. E eu vou ver, primeiro em mim, o pecador. Primeiro em mim, os meus pecados, a minha incapacidade. E também vou ver no mundo. Vou ter também compaixão dos homens. Compaixão das nações, das pessoas, dos poderes desse mundo. Estou falando de pessoas. Por quê? Porque eu entendo que eles, não tendo Jesus, estão fazendo a vontade do maligno. Não é? Então, a mortificação é racional, é uma decisão. Eu entendo Jesus, eu entendo a sua palavra, eu entendo a minha condição. Eu entendo também o que eu posso ser nesse mundo. Eu entendo que o mundo pode me oferecer. Glória a Jesus. Mas eu entendo que o Senhor Jesus me ofereceu. E eu decido, eu vou fazer a vontade de Jesus. Eu vou andar com Jesus. E o Senhor Jesus diz, quando alguém crê nessa mensagem, nessa palavra, nessas verdades, eu virei até ele e habitarei nele, eu e o meu Pai. E é o Espírito Santo, não é, irmãos? Então, irmãos, no capítulo 3 de João, não vamos ler o verso 4, porque o Senhor Jesus, ele interrompe Nicodemos e foi direto ao assunto. Olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Verso 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui é usar a figura do vento. Quando o vento está muito forte, a gente ouve o barulho do vento. Não é? Mas é difícil a gente perceber a direção do vento. E onde ele começa? Onde ele termina? Não sabemos, né? Então é uma figura interessante. Então ele diz, com essas palavras, que a vida do cristão ela é conduzida de um jeito que ele não entende. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é o Espírito Santo que está cuidando dele. É o Espírito Santo que conduz ele. Assim é todo aquele que crê. Né, irmãos? No capítulo 14 de João, vamos ler a partir do verso 15. Então é João 14, verso 15. Diz assim,
Olha a condição, irmãos. É uma condição. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então é uma condição. Se você me ama, então você guarda os meus mandamentos. Aonde eu vejo os mandamentos de Jesus? No Evangelho, Novo Testamento. Palavra de vida eterna. Não é? E ministério da salvação. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem que consolava os homens naquele momento? Jesus. Então quando ele fala, eu vou para o Pai, então ele diz, eu vou enviar outro consolador. Porque quem nos consolava, por que Jesus nos consolava? Porque o Senhor Jesus, por onde ele andava, ele curava. Quem andava com ele era protegido por ele. Então Jesus tomou a frente, muitas vezes, dos seus discípulos para defendê-los diante dos fariseus, das prisões, das perseguições. Além disso, o Senhor Jesus consolava-nos com as suas palavras, com a sua esperança, com as suas promessas. Então ele fala, mas eu vou mandar um consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará? Quem que habitava com os homens nesse momento? Jesus. Então ele está dizendo que o Espírito Santo não é para qualquer um. É para quem crê em Jesus. O Senhor Jesus habitava com eles ali, mas muitos falavam, não, esse não é o Messias. Não, esse aí não. Esse aí tem que morrer, tem que ser apedrejado. Esse aí diz blasfêmias, heresias. Não é? Mas ele diz, mas aquele que crê, não é? Aquele que recebe o nome de Jesus, que recebe Jesus, vai receber o Espírito Santo. E ele estará em nós, porque habita convosco. E estará? Então ele naquele momento habitava conosco. Mas o Espírito Santo estará, ele prometeu. E hoje ele está em nós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei? Por que não vos deixarei órfãos? Porque quando ele nos ama e nós o recebemos e cremos nele, somos feitos filhos de adoção. Então quando ele sai da terra, é como se nós estivéssemos órfãos. Porque o Pai não está mais conosco. Mas ele diz, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, verso 19. E o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu... Tá vendo, irmãos? Os irmãos percebem que é uma comunhão, é uma ligação do homem que crê em Jesus com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aquele que tem a Bíblia toda, é isso que está escrito aqui, irmãos? Aquele que tem o quê? Os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmão, mas que loucura que é essa? Por que você fala isso? A Bíblia toda. Você não crê na Bíblia toda? Eu creio, irmãos. Creio na Bíblia toda. Tem a revelação ali, de tudo. A gente precisa da revelação. Para saber de onde nós viemos. Quem é que cuidava de nós antes de Jesus? Onde estava firmada a nossa vida? Qual era o nosso futuro? Quais eram as nossas promessas? Não é? Quem nós chamávamos de Pai? Porque de quem Jesus me salvou? De quem Jesus me resgatou? Se tinha o diabo morando dentro de mim, o valente, e veio mais valente, e me libertou do valente, e tomou aquilo que era do valente, que sou eu, não é? Habitou em mim, limpou a casa, varreu, adornou. Se eu não sei disso, irmãos, o Novo Testamento não teria sentido. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber, eu preciso olhar a atitude dos homens, a atitude dos anjos que conduziam os homens, fechando o coração, matando, roubando e destruindo. E aí agora eu entendo a obra de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, não é? Então é necessário entender e receber toda a Bíblia. Mas a minha fé, a minha conduta, a minha razão, o meu objetivo, ele está no Novo Testamento. Aquele que tem os meus mandamentos. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E aí, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Então, eu tenho uma Bíblia e eu guardo ela no meu armário, é isso?
Eu salvo ela num aplicativo aqui no meu celular, é isso? Eu consulto o ChatGPT quando eu quero conhecer a Bíblia e falar algum texto, é isso, irmãos? Guardar, o que é guardar, irmão? Não é decorar todos os versículos, todas as passagens, mas é ter o entendimento do que o Senhor Jesus ensinou. Isso tudo que foi dito agora, eu não preciso falar de números, eu não preciso falar de páginas, nem de capítulos, eu preciso entender, o irmão e a irmã precisam entender. Eu era filho do maligno, eu estava caminhando para o abismo eterno, eu estava andando segundo o príncipe desse mundo, ele conduzia a minha vida, ele é que dominava o meu coração, era ele que botava as coisas no meu caminho, que abria e fechava o meu coração, era segundo a vontade dele, que se ira todos os dias, não é? E agora? Agora eu conheci o Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus me revelou ele. Não é? Eu te manifestei ao mundo que me deste. Eram teus e tu me deste. Não é? E conheceram e tu me enviaste. O Senhor Jesus dá um entendimento para a igreja e esse entendimento faz nós entendermos como andar, o que olhar, para qual o fim, qual o objetivo da nossa vida. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós já percebemos que muitas coisas já não convêm mais para nós. Isso se chama mortificação, é racional. Mas para que eu vou me envolver com isso? Mas para que eu vou usar o meu tempo nisso? Para que eu vou gastar o meu dinheiro com isso? O meu tempo, os meus esforços com isso? Se isso só vai agradar a minha carne, se isso só vai manifestar em mim o desejo de amar ainda mais esse mundo, se isso não coopera em nada com o reino de Deus, né? Então você começa a andar pensando, ó, isso aqui convém eu fazer, porque isso aqui vai me ajudar a ter liberdade para servir a Deus. Isso daqui vai me dar saúde, para que eu tenha o meu corpo disponível para servir a Deus. E a gente começa a andar, então, nesse mundo, pisando nos lugares certos, tomando decisões corretas. Não é uma coisa assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e fica aquela tristeza, e fica aquele amargor. Tem muito cristão que a vida dele, ela é deprimida. Mas ele é deprimido porque ele quer muitas coisas, ele não entende esse mundo, ele não entende, porque ele está lá vendo todas as promessas lá, mas o irmão falou que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Então ele está combatendo, mas ao mesmo tempo ele está abraçando tudo. Ele abraça tudo e combate tudo. E ainda entende que as coisas que ele faz é através do sacrifício. E que ele precisa convencer Deus pelo sacrifício para conseguir as coisas. E não é assim, irmãos. Se eu pego dois irmãos aqui, de mesma estatura, é claro que isso não vai existir, não tenho como fazer essa medida. E eu olho para a vida dos dois, um está bem financeiramente, o outro está com problema. Um tem dificuldade numa coisa, outro tem dificuldade na outra. E às vezes os dois são firmes. Em muitas coisas são muito parecidos. Porque a nossa vida não se mede pelo que nós temos, que possuímos, as coisas que eu conheço desse mundo, as glórias, o valor que eu tenho para as pessoas, o trabalho que eu tenho, a faculdade, as certificações que eu tenho. Não é? Então, irmãos, glória a Jesus. Vamos continuar a leitura, irmãos? Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Como que é isso, em outras palavras? Como que é isso, que o Senhor se manifesta somente a um grupo e não ao todo? Não é? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, se, tá vendo a condição? Como que eu sei se eu amo Jesus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele? Então, se alguém ama Jesus, conhece a palavra de Jesus, a verdade de Jesus, o Pai de Jesus, porque a palavra do Pai revela o Pai, e a palavra do Pai é Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. E aí recebemos o Espírito Santo. E tudo isso é uma verdade em nossas vidas. E aí ele vai dizer quem não ama, verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quando o Senhor Jesus lá em João 8 fala para os judeus, se vós permanecerdes na minha, por quê?
Ele não falou assim, ó, adicionem a minha palavra ao conhecimento de vocês. Guarda a lei, os estatutos e ordenanças da lei de Moisés, mais as minhas palavras. Aí vocês vão conhecer a verdade. Não. O Senhor Jesus falou, se vocês guardarem a minha palavra e permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. É isso aqui que é amar. Então eu olho para Jesus, eu olho para o ensinamento dele, eu abraço os ensinamentos de Jesus, as causas de Jesus, as promessas de Jesus. Então o que ele fala eu entendo que é verdadeiro e eu procuro então fazer a vontade dele. Glória a Jesus, a vontade de Jesus. E isso naturalmente vai matar o velho homem. Naturalmente eu vou tomar decisões que vão mortificar a minha natureza humana. E a minha natureza humana, o meu corpo, os meus sentimentos, o meu coração enganoso vai combater contra essa verdade. Esse Espírito Santo que vive dentro de mim, de cada um dos irmãos, vai te avisar, vai te orientar, vai queimar no seu coração, no seu entendimento, para você andar pelo caminho certo. Se você tiver palavra, se você tiver entendimento, porque se você não tiver entendimento, você não entende a voz do Espírito. Se você não tem guardado a palavra de Jesus, o Espírito Santo não está em você. É o que o Senhor Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o Senhor Jesus, ele falou aqui com a igreja, com os discípulos, uma coisa que já se cumpriu. O Espírito Santo já foi enviado. Né? Então, irmãos, aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda, vai ser capaz de mortificar a sua vida da forma como tem que ser. Por quê? Porque o cristão que faz sacrifício, ele não entendeu o evangelho, ele não está na palavra de Jesus. O cristão que vai para a igreja debaixo de sofrimento, que a igreja é um tédio, que os louvores são chatos, que os irmãos só falam a mesma coisa, né? E que a pessoa vai para a igreja e fala assim, eu tenho que dar o dízimo. Graças a Deus, nunca demos o dízimo. E eu nunca dei dízimo na minha vida, irmãos. Eu nunca dei. Em outra religião que eu pertencia não tinha também essa parte aí, né? E hoje, irmãos, com entendimento, né? Nós fazemos tudo com prazer. Ainda que tenha muitas dificuldades, simplicidade, ainda que o seu corpo não quer vir. O seu corpo não quer lutar, mas a sua mente quer. No seu entendimento, você está bem. O seu corpo é cansado, o seu corpo quer ficar em casa, mas a sua mente, o seu entendimento, não está descontente. Você não está murmurando dentro de você. Então a palavra do evangelho está fazendo efeito. Não é um sacrifício, é uma mortificação pela fé. É racional, é uma decisão que você tomou, não é? Isso é uma obediência também, porque um filho ele é obediente. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus nos fez filhos de Deus, né? 2 de Coríntios, irmãos, capítulo 4. No capítulo 3, o apóstolo Paulo falou que nós refletimos a glória de Deus como um espelho. Nós não somos como Moisés, que falava as coisas escondido. Ele tinha uma mensagem que ficava escondida. Uma mensagem que era passageira, que era desvanecente. Mas nós temos ousadia e pregamos de cara limpa, refletindo a imagem de Jesus. Uma palavra que dura para sempre. A palavra de Jesus, o ministério da salvação, e não da condenação, não da morte, mas o ministério da vida. Não é? O ministério da vida. Ele diz que nós temos ousadia. Não somos como Moisés. E aí ele vai dizer umas verdades aqui, ó, verso 1, capítulo 4. Por isso, tendo esse ministério, o ministério da salvação, né? Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. É só para os que se perdem. Não é? Por quê? Porque não guardam a palavra de Jesus. O nosso evangelho, que ele está dizendo aqui, é a palavra de Jesus. No capítulo anterior, e na carta não tinha capítulo, né? Era uma sequência, o texto.
Então, quando ele fala da verdade, ele está falando que nós estamos na verdade. E Moisés não estava na verdade, irmãos. Alguém tem dúvida disso? Verso 2, ó. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, quando o apóstolo Paulo ora lá em Romanos e fala: a minha oração por Israel é para a sua salvação, porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não o entendimento. Então, Israel tinha a lei, conhecia, guardava os mandamentos. Todo sábado estão na sinagoga. O Senhor Jesus nos falou que é um mistério da morte pelo seu evangelho. Falou para a gente guardar a mensagem dele. O apóstolo Paulo também. E o apóstolo Paulo está dizendo: o meu povo, a nação da onde eu vim, não tem salvação. Eu oro pela salvação deles. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Porque o povo, irmãos, do mundo inteiro que busca a Deus, tem muitas vezes zelo de Deus. Tem vontade de agradar a Deus. Mas tem uma palavra que não é a verdadeira, que vai ensinar ele a amar o mundo. E a manifestação, muitas vezes, é de um Deus falso. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos continuar a leitura. Verso 4. Para os que se perdem está encoberto, né, irmãos? Então, no verso 4 ele diz assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos... O Deus desse século é o Deus desse mundo. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse mundo, esse mundo tem um Deus, não é? Ele cega as pessoas para que elas não enxerguem a luz do evangelho. Tá claro, irmãos? O povo de Israel tinha uma lei, não recebeu a luz. Eles estavam cegos por qual Senhor? O Deus desse século. Por que eles não viam Jesus? Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o povo de Israel não aceitou, ficou com o coração fechado. Quem fechou o coração deles? O Deus desse século. Verso 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quando ele fala isso, né, nós somos vossos servos, ele está falando que o ministério, no caso o apóstolo Paulo e os outros irmãos que pregavam ali, trabalhavam, mortificavam a própria vida por amor de Jesus. É isso que ele está dizendo, com outras palavras. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não... Então nós não podemos bater no peito e falar, eu conheço, eu sei, não é? Eu sei, eu sou um escolhido porque eu sou especial. Não, eu sou um vaso de barro. A graça foi derramada, o que eu fiz foi abraçar a graça. O Senhor Jesus veio gratuitamente e derramou a graça, a fé, a todos os homens. Nem todos abraçam. Nem todos recebem, não é? O que eu fiz, o que os irmãos fizeram, abraçaram, se entregaram, reconheceram, eu preciso, Senhor. Eu preciso, eu sou um daqueles que precisam. Eu reconheço, não é? Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, também no nosso corpo. Então, a palavra está dizendo que durante a nossa jornada estaremos nessas condições muitas vezes. Atribulados, perplexos, perseguidos, não é? Abatidos. Glória a Jesus. Mas como o nosso pensamento, a nossa razão não está nesse mundo, nós não ficamos angustiados, desanimados, desamparados, destruídos. Porque é racional, não é? Porque se eu olhar para a minha vida material e comparar com a do mundo, eu vou falar, tá certo isso, que é o que o povo fala, né? Que Deus que é esse que você serve? Você só anda de ônibus, você só anda a pé, você não tem um carro, você não tem uma casa. Que Deus do ouro e da prata é esse que você serve? É que eu não sirvo esse Senhor do ouro e da prata, é só isso. É por isso. Porque eu tenho entendimento. Porque a minha mente é de Cristo, a razão.
Então, isso é uma coisa que eu renunciei. E renunciar é mortificar. Eu mortifiquei isso aí na minha vida. Eu tenho o direito de ser rico? Tenho. Eu tenho o direito de provar de todas as belezas e prazeres desse mundo? Tenho. Mas eu decidi não fazer isso. Eu mortifiquei. E não é para mim um sacrifício. É racional, eu quero fazer isso. E eu sei que o meu corpo não quer. Que o meu coração muitas vezes não quer. Então dentro de mim tem uma batalha. Dentro de vocês tem uma batalha. Porque a carne de cada um de nós tem a natureza do velho homem, segundo Adão, segundo o Deus desse século. Glória a Jesus. Que nós andamos por fé e não andamos por vista. Não é? Então, irmãos, verso 11. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós... Então o que ele está dizendo? Aquele que prega, para ele pregar, para ele viver o evangelho em santificação, em reverência, em revelação, para que ele enfrente as ciladas, as armadilhas, porque está enfrentando as hostes espirituais, não é? Pregando o evangelho, levando a ministração. Então, ele está mortificando muitas coisas para conseguir fazer isso. E quando ele leva a palavra para a igreja, para os irmãos, neles é manifestada a vida. Por quê? Porque eles levam a vida de Cristo. Mas não quer dizer que os irmãos que recebem a vida de Cristo também não mortifiquem suas vidas, né? Glória a Jesus. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Não é se corromper com pecado, não. Não está dizendo isso. Está dizendo que o seu homem exterior, o que é isso? A sua carne. Não estamos ficando velho? Os irmãos estão tudo enfermo, aí eu também. Eu fui o primeiro dessa leva de dengue. Não, foi o Vitor. O Vitor que foi o primeiro da leva de dengue, né? Eu acho, né? Tava todo mundo aí ruim. Mas vieram outras, né? E a enfermidade, irmão, nós estamos cada vez mais velhinhos. Quantas milhões de células morreram hoje em cada um de nós? E não se regeneraram. Não é? Mas, dentro de nós, como que está, irmãos? O interior, contudo, se renova de dia. Se renova como, irmãos? Pelo entendimento. Pela pregação do Evangelho. Pela revelação de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, isso aqui é racional, irmão. Se a gente atenta nas coisas, não que se veem, mas nas que não se veem. Nas coisas que são eternas. E essas decisões parecem loucura, né? Mas acontecem no nosso dia a dia, irmãos. Na nossa convivência com familiares, na nossa tomada de decisões, com o que a gente vê, com o que a gente vive, com o que a gente compra, com quem a gente anda. É o Evangelho o tempo todo te dando direção. É o Espírito Santo falando. É a sua memória, a sua mente, a palavra de Jesus que você guardou no coração. Aquele que guarda a minha, esse é o que me ama. Você guardou. Isso que é guardar. Não é decorar, irmão, decorar texto. Os ateus decoram mais texto que tudo nós juntos, irmão. Para defender a incredulidade deles. É muito fácil pegar um ateu aí dos bons e ele saber muito mais texto. Selado aqui, ó. Ele fala, tá escrito em tal lugar, tá escrito em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Mas o coração dele rejeita a verdade. O coração dele não é guiado pela verdade. Então ele ouve a verdade, mas recebe por mentira. De mau grado. Com o coração fechado. Não adianta você decorar toda a Bíblia e não conhecer a verdade. Né? Glória a Jesus. Romanos, irmãos, volta aí um pouquinho. Está acabando já. Romanos 6. Verso 1. Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que é ser batizado? A irmã vai ser batizada domingo. Ser batizado é ser introduzido. Esse é o significado, se eu pegar essa palavra, né? Então nós somos introduzidos na morte de Jesus. A irmã vai ser introduzida na água no domingo. Mas naquele momento, pela fé, ela está sendo introduzida em Jesus. Nós leremos aquele dia, né? Que sepultada com ele no batismo, pela fé ressuscitamos, né? Pela graça de Deus. Glória a Jesus. Então, ser introduzido na morte de Jesus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que se o nosso homem velho for com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao... Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para... E é isso, irmãos. Você é introduzido em Jesus, você morre para o pecado, mas você vive para... Então nós mortificamos a vida do pecado para viver a vida de Deus, a vida de Cristo. Novidade de vida. Verso 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Considerai-vos. O que é isso, irmão? Quando você se considera, é racional. É pela fé, irmãos. Se você largar a mão, você vai pecar. Larga a mão para você ver. Faz isso não. Vai pecar. Vai voltar às velhas práticas. E vai ficar pior, né? Porque a palavra diz que vem 7 piores, né? Glória a Jesus. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O que é reinar? O que um rei faz? Domina, dá ordens, conduz. Você vem aqui, faz aquilo ali. Você para aqui, fica parado. A lei agora é essa. A partir de hoje é desse jeito. Então o pecado antes é o que dominava, as concupiscências. Não é? Mas agora não é mais assim, irmãos. Agora o pecado não reina. O Deus desse século não reina, não fala. Pode até falar, mas ele vai ser abandonado, rejeitado. E nós ouviremos a voz do Espírito. Verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, irmãos, você percebe que você dá o passo, você se apresenta, você racionaliza, você recebe a palavra, você se esforça para ouvir a palavra, você guarda ela no coração, o Espírito Santo fala, você obedece, o seu corpo fala, estou cansado, você fala, problema é teu, eu vou ouvir a palavra, não é? Eu vou ler, eu quero muito me alegrar agora, eu vou dançar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você não vai. O seu corpo não é mais para essas coisas. Eu vou beber um negocinho ali, ninguém tá vendo. Eu vou fumar um cigarrinho, eu vou fazer qualquer coisa, irmão, que a carne te mandava fazer e você obedecia. Eu vou assistir esse negocinho aqui, no meu celular, no meu computador, porque isso aqui não tem nada a ver, né? Irmão, não é assim, não é? Você tem razão. Você vive pela fé. E o Espírito de Cristo que habita em nós vai te conduzir. Só abra o seu coração, guarda a palavra e deixa ela agir. Não é? Que aí sim vai ter efeito, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Bom, acabou de acabar o nosso tempo. Tinha mais texto aqui pra gente ler, mas eu acho que tá bem claro, né, irmãos? Então a mortificação, irmãos, ela é racional, ela não é sacrifício. Não é? O cristão que está sofrendo, que está sacrificando, que está
fazendo conta. Irmão, não entendeu ainda a palavra. Né? Não entendeu. Um dos frutos do Espírito é o gozo, né? O contentamento. Estar contente. Estar satisfeito. Porque você só é filho de Deus. Porque você só é herdeiro de Deus. Né? Muitas pessoas aí ficam pensando nas heranças desse mundo. Que fulano é herdeiro, que fulana é herdeira. Eu queria ter nascido numa família rica. Eu queria ter nascido numa família abastada. Agora, eu nasci pobre. Mas foi essa simplicidade que te permitiu receber Cristo. Se você tivesse nascido rico, cheio de bens, talvez você nem se importasse. Na sua cabeça, talvez você nem precisasse de Jesus. Mas hoje, glórias a Jesus, que você crê. Permaneça nele, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer? Vamos ler abreviado, irmãos?